1888, um ano que ficou marcado na história como o início de uma série de assassinatos que desafiaram a lógica e a sanidade. O distrito de Whitechapel, já conhecido por suas condições precárias e altos índices de criminalidade, se tornou um epicentro de um horror sem precedentes. Os becos estreitos e mal iluminados, as ruas pavimentadas com pedras irregulares e as sombras que pareciam engolir qualquer transeunte desavisado criaram um cenário perfeito para o surgimento de um dos assassinos mais notórios da história. Naquela época, Whitechapel era um caldeirão de culturas, com imigrantes de todas as partes da Europa buscando melhores condições de vida. A pobreza extrema, o desemprego e a superpopulação tornavam a vida cotidiana uma luta constante. As mulheres, muitas delas sem outra alternativa, recorriam à prostituição para sobreviver. Foi nesse ambiente de desesperança e vulnerabilidade que o Estripador encontrou suas vítimas. A primeira vítima conhecida de Jack, o Estripador, foi Marianne Nichols, encontrada morta em 31 de agosto de 1888. O seu corpo foi descoberto em Bucks Row, hoje conhecido como Dowart Street. Nichols, como muitas outras, era uma prostituta lutando para sobreviver, e o seu corpo foi encontrado por um cocheiro que inicialmente pensou que ela estava dormindo. Ao se aproximar, percebeu a gravidade da situação. Nichols havia sido brutalmente assassinada, com a garganta cortada de orelha a orelha e múltiplos cortes no abdômen. A brutalidade do crime chocou até mesmo os policiais mais experientes. O inspetor Frederick Aberline, da Polícia Metropolitana de Londres, foi designado para liderar a investigação. Com uma carreira de sucesso na força policial, Aberline era conhecido por sua habilidade e determinação. No entanto, ele logo se viu enfrentando um inimigo que desafiava todas as suas habilidades e conhecimentos. A investigação inicial foi marcada pela falta de evidências concretas. Os métodos forenses da época eram rudimentares e a cena do crime muitas vezes era contaminada pela curiosidade dos transeuntes e pela própria polícia. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente, alimentando rumores e especulações. A imprensa, sedenta por histórias sensacionais, deu ampla cobertura ao caso, transformando o assassinato de Nichols em um espetáculo público. Enquanto Aberline e sua equipe lutavam para encontrar pistas, o Estripador atacou novamente. Em 11 de setembro de 1888, o corpo de Anne Chapman foi encontrado no quintal de uma casa em Hembury Street. Como Nichols, Chapman também era uma prostituta, e seu assassinato foi ainda mais brutal. Além de ter a garganta cortada, o seu corpo foi mutilado, com órgãos internos removidos. A precisão dos cortes sugeria um conhecimento de anatomia, levando a especulações de que o assassino poderia ser um médico ou um açougueiro. A descoberta do corpo de Chapman aumentou o pânico em Whitechapel. As mulheres, especialmente as prostitutas, viviam com medo constante. As patrulhas policiais foram intensificadas.
mas o Estripador parecia estar sempre um passo à frente. A sensação de impotência e frustração crescia, tanto entre os moradores quanto entre os investigadores. Os primeiros dias de investigação de Aberline e sua equipe foram frustrantes. As evidências físicas eram escassas e os testemunhos confusos. Alguns moradores relataram ter visto figuras suspeitas vagando pelas ruas nas noites anteriores, mas as descrições eram vagas e contraditórias. A falta de tecnologia forense moderna significava que a polícia dependia fortemente de relatos e testemunhas e deduções lógicas, tornando a caça ao assassino ainda mais desafiadora. Em meio a essa atmosfera de incerteza, Aberline começou a traçar o perfil do assassino. Ele acreditava que o Estripador conhecia bem a área de Whitechapel e tinha um profundo ressentimento contra prostitutas. A escolha das vítimas e a forma como os crimes foram cometidos sugeriam uma raiva intensa e pessoal contra essas mulheres da sociedade. Aberline também considerava a possibilidade de o assassino ser alguém que aparentasse normalidade, capaz de se misturar com a multidão sem levantar suspeitas. Enquanto isso, a autópsia de Mary Ann Nichols revelou detalhes perturbadores. O médico legista Dr. Llewellyn constatou que os ferimentos haviam sido infligidos com precisão e rapidez. Isso indicava que o assassino possuía uma habilidade considerável com uma faca. A ideia de que o Estripador pudesse ser um médico ou um açougueiro começou a ganhar força. No entanto, sem uma testemunha ou uma pista concreta, essas teorias permaneciam apenas conjecturas. O assassinato de Nichols marcou o início de uma série de crimes que aterrorizariam Londres e desafiaram a capacidade da polícia de proteger os seus cidadãos. A violência inexplicável e a sensação de impotência gerada pelos assassinatos criaram uma atmosfera de medo que permeou cada canto de Whitechapel. A sombra do Estripador se estendia sobre a cidade e a cada novo ataque, o pânico aumentava.